escrever, né, aquilo que a gente pensa e tal, não é necessariamente tão trivial assim quanto a gente gostaria que fosse. Então, às vezes a gente escreve, pô, e sai texto demais, a gente vai muito no detalhe, ou às vezes é muito supérfluo, assim, vai muito por cima e tal, é difícil entender também. Daí eu queria entender como é que qual a indicação que você dá para desenvolvedores ali, para que eles consigam melhorar a escrita deles, né, para se tornar mais compreensível ali, para se tornar, enfim, melhor mesmo escrever, para conseguir fazer algo conciso, compreensível e relativamente rápido. Então, o que você indica assim, para que esses desenvolvedores melhorem nesse sentido? Eu acho que o primeiro ponto é consumir guias de estilo que existem públicos, né? Tanto o Google quanto a Microsoft têm guias de documentação e são portais espetaculares, assim, porque eles são criados justamente para tecer mesmo essas boas práticas. Desde, por exemplo, como que você nomeia um componente, até como que você organiza determinadas seções da sua documentação. Então, assim, tem tudo lá mesmo. Até pra gente que é tech writer, a gente consome muito, porque muitas vezes a gente entra na empresa e não tem um guia de estilo, de boas práticas de escrita, ou como vai ser o tom e voz da comunicação. Não tem essas diretrizes, às vezes. Então, muitas vezes a gente usa guias públicos. E esses dois eu acho que são duas boas fontes. Acho que uma outra dica, que é uma dica até mais simples, na verdade, mais artesanal, digamos assim, mas eu acho que ajuda muito, é você fazer o exercício de ler em voz alta aquilo que você escreveu, para ver se tá claro, porque muitas vezes isso é muito normal, tá, gente? Até eu que trabalho com escrita há muitos anos passo por isso. A gente tá ali passando uma informação, né, enfim, documentando, escrevendo ali um parágrafo, e lendo, só pela leitura dinâmica, tem um entendimento, mas quando eu leio em voz alta, eu já tenho uma outra percepção, do tipo, putz, tá muito longa essa frase, eu podia cortar esse parágrafo aqui, tá 10 linhas, podiam ser 5. Eu consigo fazer essa medição, vamos dizer assim, né, medir essa temperatura mais fácil. Eu vou lendo ali em voz alta e isso vai me ajudando. Então, isso também é um exercício que pode ser legal, se você tá documentando, então você lê. Ficou claro, ficou truncado, na hora que você foi ler ali em voz alta, a frase ficou truncada, putz, então talvez seja legal você reescrever essa frase, ou você encerrá-la ali, a ideia, e ir para um próximo parágrafo, porque aí você não explica muita coisa de uma vez só, e aí para a pessoa que está lendo, ela vai entender mais fácil você explicar uma coisa de cada vez, em vez de trazer muitas ideias numa frase só, e aquilo pode ficar confuso. E uma outra coisa também, que também é uma dica simples, é você sempre passar o que você está escrevendo, passa para uma pessoa do lado, que às vezes pode ser do mesmo projeto que o seu, ou de um projeto paralelo que não é da mesma área diretamente, mas que alguém talvez precisaria consumir aquilo que você escreveu, e você pede feedback. Olha, lê isso aqui para mim, você entende o que está escrito? Ficou claro? Teve alguma dúvida? Porque isso também é um outro termômetro que te ajuda a avaliar se o que você documentou está claro mesmo, né? No caso de tutoriais, pede para a pessoa fazer o tutorial que você escreveu. Olha, quando você lê esse meu tutorial de instalação, você conseguiu instalar na sua máquina? Não, olha, me ocorreu esse erro. Putz, então talvez eu precise colocar uma observação aqui na minha documentação de se acontecer esse erro, a pessoa resolve dessa forma. É dessa mesma maneira que a gente, como tech writer, também vai fazendo as nossas melhorias nos documentos. Então, são dicas que eu acho que também podem ajudar, principalmente para quem não trabalha diretamente com texto, mas eventualmente vai ter que se aventurar quando começar a documentar. Não à toa, mesmo para quem escreve livros, né, a pessoa tem uma pessoa ali que ajuda a revisar e tal, profissional até. Acho que não é o caso de buscar necessariamente uma pessoa profissional, mas ter alguém ali para te ajudar realmente me parece uma ideia ótima.